Oi, gente! Eu sou a Camila, orientanda da professora Natália no programa de pós-graduação em Extensão Rural da UFV. Hoje nós iremos discutir sobre o papel da mulher na construção de um serviço de assistência técnica e extensão rural participativo. Essa aula pega um pouquinho de vários outros assuntos que complementaram a disciplina até aqui, e eu espero que vocês consigam correlacionar os temas abordados com o que iremos discutir agora. Vamos começar? Para que a gente entre no conteúdo específico dessa aula, precisamos entender o contexto histórico sobre o qual a extensão rural chegou no Brasil e aonde estavam as mulheres nesse momento da história. A década de 40 foi marcada por diversos acontecimentos no panorama nacional e internacional. O Brasil, especificamente, enfrentava altos índices de miséria e recebia baixos investimentos externos, sendo considerado de pouca relevância para o grande capital estrangeiro, que se preocupava majoritariamente em reerguer os países europeus da crise após a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945. O país, nesse período, era governado por Eurico Gaspar Dutra, um militar conservador e extremamente religioso, que determinava os rumos do Estado baseado naquilo em que acreditava ser mais vantajoso economicamente, a fim de consolidar o projeto desenvolvimentista de seu governo, conhecido como Plano SALT, que significa saúde, alimentação, transporte e energia. O presidente se mostrava sempre contrário a propostas de emancipação feminina, pois as considerava uma ameaça à estabilidade familiar. Em 1947, a Guerra Fria dividiu o mundo entre o sistema capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e o socialismo da União Soviética. Nesse processo, Dutra estabeleceu uma forte aliança com os Estados Unidos e o sistema capitalista. O acordo com os norte-americanos era de que eles contribuiriam com a tecnologia e o Brasil com os recursos naturais. Daí por diante, em 1948, Nelson Rockefeller, cujo papel já foi discutido no decorrer da disciplina, junto ao então governador de Minas Gerais, Milton Campos, selaram o compromisso da criação da Agência de Crédito e Assistência Rural, a ACAR, em terras brasileiras. Com a chegada da extensão rural no Brasil, a mulher do campo passou a enfrentar uma dupla estigmatização. A primeira delas tange simultaneamente aos homens e mulheres rurais, que eram, aos olhos do Serviço de Assistência Técnica, meros espectadores de uma modernização a qual deveriam adotar sem questionamentos, como vimos no modelo difusionista de extensão rural. Seu segundo estigma se instala na representação da mulher do campo e no pensamento equivocado de que a ela apenas se referem os assuntos domésticos. Para isso, as visitas nas propriedades rurais contavam com uma economista doméstica, que abordava apenas sobre o serviço doméstico, o cuidado com os filhos e a nutrição e saúde de todo o núcleo familiar. Essa redução do papel da mulher apenas ao serviço doméstico silencia suas muitas outras contribuições. Rossini traz o conceito de atividades não produtivas, que são aquelas funções que não são remuneradas, independentemente do tempo e do desgaste físico e psicológico que elas demandam. Nesse sentido, todas as funções realizadas pela mulher rural, o cuidar da casa, dos filhos, da alimentação da família, da horta e dos animais, se enquadram nessa definição de trabalho não produtivo. Contudo, apesar do silenciamento ao qual a trabalhadora rural está sujeita, sua contribuição para o setor produtivo e econômico vem aumentando nas últimas décadas. Segundo Mello, cerca de 50% da produção de alimentos básicos são produzidos por mulheres trabalhadoras do campo a nível mundial. E ainda que este seja um dado significativo, vale destacar que sua importância não se limita à participação nas atividades agrícolas ou não agrícolas, sendo estas também responsáveis pela manutenção dos costumes e tradições que se perpetuam no meio rural em forma de técnicas agrícolas, tratamentos homeopáticos, valores morais, entre tantos outros. Devemos pensar ainda na contribuição indireta do trabalho doméstico para a economia. Vamos lá! O tempo que você gasta para comer no restaurante universitário, digamos que cerca de meia hora, muitas vezes não é metade do tempo que gastaria para fazer o almoço em casa. Comendo na universidade, logo você já está disponível para retornar ao estudo. A ideia é a mesma. Uma vez que as atividades comuns demandadas em todas as casas já estão sendo feitas por uma pessoa, esta mulher facilita a vida produtora de seu marido. Sem contar ainda o protagonismo das mesmas no processo decisório referente aos alimentos que irão compor o cardápio alimentar diário da família.
Ou seja, a mesma pessoa que realiza todas as atividades citadas, do roçado ao cuidados com a casa, ainda é responsável pela saúde e nutrição de todo o seu núcleo familiar. Uma vez que essa necessidade primordial está sendo suprida, novamente seu marido e filhos possuem a disponibilidade de tempo e a força necessária para continuar a contribuir para a manutenção dos interesses do capital. Através das comunidades eclesiais de base, as mulheres rurais tiveram o subsídio necessário para que começassem a questionar o seu papel subalterno. É interessante pensar na igreja como porta para as organizações femininas, porque a elas também se destina o cuidado espiritual da família. Então, a igreja sempre foi um ponto de encontro. A partir desses primeiros passos, surgiram importantes movimentos sociais coordenados por mulheres, como a Marcha das Margaridas, o Movimento de Mulheres Camponesas e o Movimento das Trabalhadoras Rurais. Apesar de ter sido uma árdua luta, quando a Constituição de 88 foi criada, as mulheres rurais conquistaram o direito à aposentadoria, à licença maternidade e os demais direitos de seguridade social que já eram garantidos aos homens do campo. Nesse processo, as mulheres também enfrentaram certas dificuldades quanto ao cumprimento das leis estabelecidas pela Constituição. Ainda nessa mesma época, o então presidente Fernando Collor de Mello vetou a implementação da lei que garantia a licença maternidade às mulheres rurais. Isso fez com que fossem atrasados o processo de entrada das mulheres na luta por direito à terra, já que elas estavam novamente lutando por demandas que já haviam sido vencidas. Ainda quanto às suas dificuldades, as mulheres também enfrentaram o silenciamento por parte das organizações de esquerda quando havia necessidade de posicionamento frente aos direitos à terra por parte da mulher. Em 2003, surge a PNATER, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que já foi pauta de outras aulas da disciplina. A partir dela, foi possível vislumbrar um novo caminho para o serviço de ATER mais humanizado e participativo. Nesse novo momento, o Ministério da Agricultura criou as Diretorias de Política para Mulheres Rurais, onde pela primeira vez a mulher do campo foi contemplada por programas específicos que tinham como objetivo a redução das desigualdades de gênero existentes na zona rural. A PNATER trouxe consigo muitas similaridades em relação à visão de Paulo Freire quanto ao caminho a ser seguido pela extensão rural. Segundo o autor, o modelo tradicional de assistência técnica conduz um trabalho que procura normalizar o trabalhador do campo de maneira domesticadora, como se este fosse um ser inferior, incapaz de atuar criticamente sobre as informações que recebe. Para Freire, esta superioridade por parte das instituições extensionistas serve apenas para invadir a cultura popular e distanciar relações que devem ser próximas. Entretanto, na prática, a PNATER enfrentou algumas dificuldades, destacando-se a imagem desgastada do extensionista rural no campo, os problemas existentes na formação desse profissional e os interesses do setor agrário, que nem sempre estavam em consonância com os objetivos principais da PNATER. Sendo assim, a mulher pode se apresentar como de grande contribuição para sanar parte dessas dificuldades. E o melhor de tudo, ao mesmo tempo em que suas contribuições são reconhecidas e valorizadas economicamente e socialmente. Menezes, em seu trabalho sobre as relações de solidariedade em uma comunidade camponesa, pôde constatar que as relações entre vizinhas suprem demandas que as instituições estatais são insuficientes para atender. Isso acontece por diversas razões, tais como a localização da comunidade, a gestão do poder público municipal, os recursos encaminhados para a região e a sensação de não pertencimento às cidades e seus espaços por parte das pessoas da zona rural brasileira. Também os momentos de fome, doenças, mortes e nascimentos conseguem ser superados conjuntamente através dos laços sociais construídos pela reciprocidade existente entre as mulheres de uma comunidade. Muitas vezes, essas relações estabelecidas se fortalecem de geração para geração, ou seja, filhas podem garantir laços afetivos e de solidariedade com uma determinada família que em outro momento prestou favores aos seus pais ou avós,
quer sejam essas relações sustentadas pelo parentesco ou não. Essa correlação entre vizinhas costuma também se direcionar para os aspectos que tangem o desenvolvimento da comunidade. Basicamente, novos conhecimentos não somente são compartilhados entre mulheres, como essas também possuem certa preferência pelo trabalho em equipe. Isso acontece porque este momento de socialização é também um espaço para a troca de experiências e saberes. Outro fator que merece destaque é o interesse da mulher em conhecer e desenvolver novas técnicas, a experimentar novos cultivos de alto valor em maior número quando comparada ao homem. Geralmente, os agricultores do gênero masculino tendem a se concentrar naquelas culturas que se alinham às suas tradições. Para finalizar, eu trouxe para vocês 2 exemplos que estão disponíveis no livro Fortalecimento dos Sistemas de Extensão e Consultoria Agrícola, que vai estar disponível no final dessa aula nas referências. O primeiro exemplo é um caso de sucesso do grupo de mulheres que produzem peixes para aumentar a renda familiar e diversificar para novas empresas. Nesse caso, a maioria dos tanques públicos do distrito de Orissa, na Índia, estavam em ruínas, inadequados para o cultivo de peixes. E então um grupo de mulheres demonstrou interesse em limpar os lagos para a produção do peixe, junto com a Agência de Gestão de Tecnologias, em troca de um contrato de arrendamento de 7 anos para os tanques das aldeias. A agência então entrou em contato com o governo e garantiu o contrato. Depois disso, o extensionista ensinou a este grupo sobre as técnicas de produção de peixe de água doce. A primeira produção gerou cerca de 850 quilos em 4 meses, o que resultou em um lucro líquido de $700. Nos anos seguintes, mais de 50 grupos de mulheres foram formados para reproduzir este modelo em todo o distrito. Passando-se mais 2 anos, as primeiras mulheres, além de continuar no trabalho com peixes, começaram a diversificar para novos empreendimentos. Primeiro, a maioria dos membros comprou uma vaca e começou a produzir leite e queijo para o consumo doméstico e no mercado local. Depois disso, as mulheres passaram a arrendar terras para produzir vegetais para as vendas e o alto consumo. O segundo exemplo também acontece na Índia, no distrito de Danka, onde um grupo de mulheres se reuniu para produzir o bicho da seda. Elas entraram em contato com o escritório de extensão local e os extensionistas organizaram uma reunião com todas as mulheres interessadas, fornecendo ao fim 700 ovos livres de doença. Após a primeira coleta, as mulheres das aldeias vizinhas, observando o sucesso desse trabalho, começaram a montar seus próprios grupos e a comprar casulos e replicar esse modelo de produção. Novamente, a Agência de Gestão e Tecnologia Agrícola participou desse processo, ensinando as mulheres a como fazer fios de seda a partir dos casulos, enquanto as mulheres contribuíram na confecção de teares manuais para tecer o fio de seda em tecido. Agora, cada membro deste grupo de mulheres ganha cerca de $25 por mês com essa atividade de produção de seda. Viu só como o trabalho entre extensionistas e as mulheres rurais pode dar certo quando unem as habilidades técnicas aos interesses da comunidade? A emancipação da mulher precisa ser vista como uma vitória de todos e não somente do grupo ao qual atinge. Assim, em uma mesma prática, é possível cumprir o que demanda a Pinater de 2010 e o que é necessário para que as mulheres tenham seu valor reconhecido socialmente e economicamente. Como vimos nessa aula e também nas aulas anteriores, a construção de um conhecimento participativo emergirá a partir de novas narrativas, como a das mulheres, por exemplo, que trarão consigo novas dúvidas e também novas respostas. Obrigada! A seguir estão as referências que eu utilizei para elaborar essa aula.